Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geologia. E o assunto que nós iremos abordar hoje é rochas sedimentares. Nós vamos falar sobre esse tipo único de rocha, né, que é encontrado e formado na superfície do nosso planeta. É o tipo de rocha que nós temos bastante informação para a gente tratar. Então, essa aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes, onde na primeira parte nós vamos falar sobre rochas sedimentares, o ciclo sedimentar e os ambientes sedimentares, e na parte 2 nós vamos falar principalmente sobre a classificação dos sedimentos e a classificação desse tipo de rocha. Então vamos lá para mais uma aula? Bem, vamos iniciar então conceituando o que é uma rocha sedimentar. A gente pode entender a rocha sedimentar como formadas pela acumulação e consolidação de fragmentos de rochas pré-existentes. Esses fragmentos de rochas pré-existentes são chamados de sedimentos. Então, nesse sentido, a rocha sedimentar ela é uma rocha dita secundária, ou seja, ela é formada a partir de uma outra rocha. E no caso, pode ser qualquer tipo de rocha, seja ela uma rocha sedimentar, seja ela uma rocha ígnea, seja ela uma rocha metamórfica. Mas o que é que vem a ser sedimento, né, que eu acabei de falar para vocês? Sedimento é qualquer fragmento de rocha, né, originado pela alteração dessa rocha, que pode ser decomposição ou desintegração, a gente vai falar mais lá para frente esses termos, e também, né, pode ser formada a partir de restos orgânicos ou de natureza biológica. Ou seja, no caso aqui nós podemos ter restos de animais e vegetais também formando os sedimentos. Então a rocha sedimentar, ela vai ser única também nesse sentido. Ela vai ser o único tipo de rocha capaz de conter fósseis em sua estrutura, em seu conjunto, vamos dizer assim, né? Lembrando que o conceito de rocha é conjunto de minerais, se a gente for falar de uma forma bastante simples. Só que no caso das rochas sedimentares, nós temos também a possibilidade de ter materiais desta natureza. E aí, passados esses materiais por processo de fossilização, eles podem ficar preservados na forma de fósseis nas rochas sedimentares. Mas uma outra característica bastante importante das rochas sedimentares é que essas rochas elas são formadas a partir de uma sequência de processos exógenos, chamado de ciclo sedimentar. O que significa dizer esses processos exógenos? Bem, um processo exógeno é um tipo de processo geológico, não necessariamente geológico, né? A gente pode ter outros fatores envolvidos aí, porém são processos que ocorrem na superfície do nosso planeta ou ainda em condições de subsuperfície. Então, no caso da rocha sedimentar, todo o processo de formação dessa rocha ele vai ocorrer na superfície terrestre, ou grande parte dele, né? E esse ciclo sedimentar ele é composto por 5 etapas, iniciando pelo intemperismo, depois erosão, depois transporte, seguido por sedimentação e por último a litificação, que é a transformação dessas rochas ou desses sedimentos em rocha. Então, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre cada ponto desse do ciclo sedimentar, vai explicar o que cada um deles representa e vai falar um pouco mais detalhadamente em que tipos de ambientes, né, nós podemos formar as rochas sedimentares. Então, vamos lá, continuando a nossa aula. A primeira etapa que nós podemos falar aqui é o intemperismo. E o que é que vem a ser o intemperismo? O intemperismo é o processo de alteração física, química e biológica de rochas afloradas na superfície do nosso planeta. Significa dizer que um conjunto de fatores vai provocar a alteração da nossa rocha. E essa alteração ela pode ser de duas formas: a chamada decomposição ou a desintegração. E qual a diferença de uma para a outra? Quando a gente fala de decomposição, a gente está falando essencialmente de alterações de ordem química, ou seja, a química ou a fórmula química dos elementos, dos minerais que compõem essa rocha, né, ela vai ser transformada, ela vai ser mudada ou ela vai ser alterada, né? E quando ocorre esse tipo de transformação nos minerais,
a gente vai ter a formação de minerais secundários. Então a decomposição ela é uma alteração essencialmente química, enquanto que a desintegração, também chamada de desagregação, ela é uma alteração de ordem física. É quando ocorre a fragmentação dessa rocha, né, onde a ligação entre os minerais, onde a coesão dessa rocha vai ser alterada. Então a gente vai ter ali a formação de fraturas, de outros tipos de estruturas que vão provocar essa alteração na rocha. A decomposição também ela pode ser por agentes inorgânicos, e aí a gente vai falar aqui de clima, rios, geleiras, o vento, mas também pode ser de natureza biológica, e por isso está ali, né, a alteração biológica. Porque no caso aqui, a fauna e a flora elas vão ter também um papel nessa alteração. Por exemplo, um exemplo de decomposição provocado pela fauna, né? A própria morte do animal. Quando esse animal morre, os restos orgânicos dele vão ser inseridos na litosfera, né? Vai ficar ali e vai reagir com os minerais, provocando uma mudança na sua estrutura. A gente vai falar também do resto das plantas, dos vegetais. E outro exemplo também muito claro é quando nós temos as raízes dessas plantas em contato com o substrato ou com o solo. O que acontece? Ela vai retirar nutrientes, isso a gente entende como a retirada de elementos químicos desse substrato, e aí essa retirada provoca também, né, a transformação desses minerais. Então, são exemplos de decomposições biológicas. E desagregação. A própria raiz da planta, conforme ela vai crescendo, ela também vai provocando o fraturamento, vai provocando uma quebra e uma fragmentação dessa rocha, que depois, né, vai dar origem, ou vai, melhor dizendo, facilitar o segundo processo do ciclo sedimentar, que é a erosão. Então, a erosão, nesse sentido, é quando a gente tem a formação dos sedimentos, né? A fragmentação da rocha vai provocar justamente a transformação desses pedaços de rocha, né? Desses fragmentos de rocha. E esse processo é o que nós chamamos de erosão. E a erosão ela é provocada por vários agentes, sejam eles a água, na forma do rio, na forma da geleira, na forma de chuva, assim também como o vento, né? O vento ele provoca a erosão. Em regiões desérticas, principalmente, o vento é que vai provocar a desagregação dessas rochas. Então ele vai ficar ali durante bastante tempo incidindo sobre aquele relevo residual e vai formar aquelas estruturas que são muito típicas, por exemplo, de desertos rochosos, como nos Estados Unidos e entre outros locais do mundo, né? Então, no caso aqui, nós temos dois exemplos de agentes erosivos. E esses agentes, geralmente, que provocam a erosão, eles vão também proporcionar o deslocamento desses sedimentos para outras áreas. Essa etapa do ciclo sedimentar nós chamamos de transporte. Esses materiais eles vão ser transportados através da água, dos ventos também e da própria gravidade, né? Quando a gente tem ali blocos se fragmentando em locais com altas altitudes, né? Esse material ele vai vir rolando e a gente vê de vez em quando aí alguns deslizamentos de blocos de rochas que na verdade, né, são materiais que estão sofrendo intemperismo, que se fragmentaram e agora estão rolando ali por força da própria gravidade. Então a gravidade nesse sentido também vai ser um agente de transporte. E quando transportados pela água, né, a gente vai ter vários tipos de transporte, como transporte por solução, então material que é dissolvido, né, que acontece a dissolução dele vai ser transportado pela água. Esse material também pode ser transportado por meio de suspensão, né, então principalmente aqueles elementos finos, aqueles fragmentos menores, eles vão ficar ali flutuando na água e vão ser transportados. Quando eu já tenho fragmentos maiores, eles podem dar pequenos saltos, num processo que a gente chama de transporte por saltação. Se eles forem maiores ainda, através de rolamento,
né, onde ele vai ser ali, por ele ser muito grande, principalmente quando eu tenho locais onde essa força ela é muito maior, a intensidade ela é muito maior, ela vai rolar aquele material que tem um tamanho, um diâmetro maior, um peso maior, tá? Então esses são alguns tipos de transporte também que podem ocorrer desses fragmentos. E esses fragmentos eles são transportados para locais que nós chamamos de bacias sedimentares, onde vai ocorrer a sua sedimentação. É onde esses materiais vão se acumular. E o que é que seria então essas bacias sedimentares? Aí na nossa figura, a gente pode ver que essas bacias sedimentares, principalmente representadas por essas camadas aí alternadas em amarelo, mais escuro e mais clarinho, né, são os locais onde a gente vai ter os chamados baixos topográficos ou depressões, né? Então, nesses locais, o que é que a gente vai ter ali? Por ser uma região mais baixa, esse material chegando ali, geralmente ele vai impedir que o rio se movimente com mais força, que a água, a correnteza do rio, ela vai perder um pouco dessa intensidade. E aquele material que ora estava sendo transportado por suspensão, por saltação, rolamento, ele vai se acumular naquele local. Isso acontece também na desembocadura de um rio, né? Tanto em outro rio maior ou do rio no mar. Então esse material chegando lá, ele encontra esse obstáculo e aí ele vai se depositar. E nesse local que ocorre essa deposição ou ocorre esse acúmulo é que nós poderemos ter também a outra etapa e a última, que é o processo que nós chamamos de litificação. Então a litificação ela é a transformação desses sedimentos em rocha. E quando a gente fala de transformação, é que esses sedimentos, né, eles vão ser submetidos agora a pressões maiores, em alguns casos, ou vão ser cimentados. Então, quando a gente fala de pressão, a gente está falando de um processo de litificação chamado de compactação. É que não é uma palavra muito difícil de entender. No caso da compactação, é quando esses sedimentos eles vão adquirir coesão, né, e se transformarem em rochas, principalmente pelo peso dos sedimentos que vêm chegando posteriormente. Então, por exemplo, vamos para cá para a imagem. Na compactação, a gente tem aqui ao lado esquerdo, né, uma rocha que, só para a gente, a título de exemplo, a gente vai estar colocando aí ela tendo mais ou menos de 50% a 60% de água misturado com esses sedimentos. E conforme eu vou chegando ali com mais sedimento vai se acumulando, as camadas que estão mais abaixo elas vão começar a sofrer o próprio peso desses sedimentos sobrepostos. E esse peso dos sedimentos sobrepostos vão fazer com que haja a sua compactação. Aí nessa imagem dá para a gente perceber bastante o que acontece aí nessa compactação, né, de 40 a 50% dessa água ela vai sair do sistema, ou seja, vai ficar somente os sedimentos de fato. E quanto mais esse processo, mais material for vindo, mais ela for sendo compactada, mais coesão ela vai ter até o ponto que ela vai se transformar numa rocha sedimentar. O outro processo também é chamado de cimentação. No caso da cimentação, a gente vai ter principalmente, se a gente usar como exemplo aqui da esquerda, né, da compactação, essa água que está contida com os minerais, ela pode também ter alguns minerais dissolvidos, né, que foram transportados por solução. E esses minerais por solução, tirando-se a água, né, o que vai acontecer com eles? Eles vão precipitar e vão recristalizar. E essa recristalização vai cimentar a rocha, dando a consolidação, a coesão que esses sedimentos necessitam para se transformarem em rochas sedimentares. Então, pessoal, essa daqui seria a etapa final de transformação de sedimentos em rochas sedimentares. Então, para que a gente veja de uma forma geral, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns exemplos de rochas sedimentares, né, ou ainda relacionados com essa parte da litificação. Então a gente tem aí, ó, o seixo ali ao lado,
ele pode dar origem a uma rocha chamada de conglomerado, né? E aí o seixo, o conglomerado ele é um exemplo clássico de cimentação, né? Então vocês vejam ali que os sedimentos maiores eles estão envoltos por uma matriz, né, com sedimentos mais finos. Tá? Um outro exemplo aqui abaixo, logo abaixo, é a areia. A areia ela vai, após a nidificação, dar origem ao arenito. E aqui nesse caso a gente pode ter também um processo de cimentação ocorrendo, tá? Ou de compactação, tanto faz. Aqui ao lado nós temos o silt, ali em vermelho, né? A coloração mais avermelhada, dando origem a um siltito. E por último a argila, né? Dando origem então a um argilito. Então esses são os tipos de rocha que nós podemos ter sendo formadas a partir desses sedimentos. São só alguns exemplos. Nós temos uma infinidade de rochas sedimentares, mas esses são os tipos, vamos dizer assim, mais comuns e mais fáceis para a gente trabalhar numa aula de introdução à geologia como essa. Então, para a gente finalizar aqui essa parte do ciclo sedimentar, vou mostrar uma imagem para vocês, onde a gente vai estar vendo aí todas essas etapas do ciclo sedimentar, né? Então, começando desde lá do intemperismo, mais à esquerda, lá em cima, tá? Que é o local onde ocorre o intemperismo, onde vai ocorrer a alteração das rochas. Geralmente o intemperismo ele vai ser mais atuado, ou aqui nesse exemplo a gente colocou porque é onde tem rocha, né, pré-existente, onde a gente tem as montanhas, então a gente vai ali caracterizar, por exemplo, uma área de dobramento de rochas, né, ou uma área de vulcanismo muito acentuado. E aí vocês vejam lá, né, que está a representação de uma chuva, né, porque a gente quer representar aqui o clima como sendo o principal fator que influencia o intemperismo ser ou não mais influente naquela área. Ocorrido o intemperismo, então a gente vai ter a erosão, né, que vai ali remover as partículas que foram produzidas pelo intemperismo, e depois o transporte ocorrendo através das suas várias formas, né, como a gente comentou. E ali a gente tem o exemplo das geleiras, né, dos rios, fazendo o papel desse de transporte. Assim também, né, como as áreas desérticas ali, o vento jogando esse material para bem longe. A sedimentação ela está representada ali principalmente nas áreas de desembocadura de rios, quando o rio ele perde mais a força. Então vocês vejam logo abaixo ali, abaixo da lâmina d'água, né, como se fosse um grande deslizamento, mas na verdade o que está ocorrendo ali é a sedimentação desses materiais. E por último, o soterramento que vai dar origem depois, ou vai, melhor dizendo, fazer com que ocorra a litificação, aqui na nossa imagem também dita como diagênese. Então, o processo de diagênese é um processo de formação de rocha. Tá? Então, a gente vai ter aqui pressão, principalmente causada pelo peso dos próprios sedimentos, calor, porque esse material ele vai começar a afundar, né? Então ele vai começar, pelo próprio calor térmico da Terra, começar a adquirir um pouco de calor que vai favorecer as reações químicas que vão então solidificar, vão consolidar, melhor dizendo, a nossa rocha. E aí, para finalizar, nós vamos falar um pouco agora sobre os ambientes sedimentares, né, onde são os principais locais que ocorrem as rochas. Então aí na nossa imagem a gente vai ter uma divisão dos continentes em três. Ele está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. O chamado ambiente continental, um ambiente de transição, né, que está colocado ali como linha linha continental, né, shoreline, e o ambiente marinho. Então, aqueles ali em marrom, o 1, 2, 3 e 4, são ambientes típicos de continente, ou seja, que ocorrem, né, na parte continental da placa tectônica. E aí a gente vai ter lá, no número 1, um ambiente lacustrino, né, ou de lago. No ambiente 2, um ambiente de fluvial, ou seja, onde os rios podem estar dando origem a rochas sedimentares.
um deserto lacustrino, né? Então, em locais desérticos a gente pode ter em algum momento ali um tipo de chuva e que vai dar origem principalmente aos evaporitos. A gente vai falar mais sobre esse termo na nossa próxima aula. E os ambientes glaciais, né? Que ali é representado principalmente nas áreas onde a gente vai ter montanhas, a gente vai ter uma temperatura mais baixa. Ambiente de transição, a gente vai ter o delta, ali no número 5, um ambiente de praia, né, que é o número 6, e o ambiente 7, que é o de planície de inundação. O 8 aqui embaixo, no canto inferior, tá, nós vamos ter como exemplo de ambientes marinhos o mar profundo, principalmente aí representada pelas correntes de turbiditos, né? Então, nesse local, a gente vai ter algumas correntes oceânicas que elas vão provocar ali uma, uma agitação dessas partículas e vão dar origem a um tipo bastante específico de rocha sedimentar. Nós temos ali o ambiente 9 de plataforma continental, né? Ali o ambiente 10, que é o recife de corais. A gente pode também ter rochas formadas principalmente por corais. E no último lá a gente vai ter então o ambiente de margem continental, né, que seria então aquela parte ali da queda da água, ou melhor, da diferença, né, do assoalho oceânico para a plataforma continental. Então, na nossa aula de hoje, a gente falou sobre o ciclo sedimentar, viu agora um pouco sobre os ambientes sedimentares. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a classificação dessas rochas sedimentares, um pouco sobre estrutura também, e vamos falar também a respeito da classificação dos sedimentos. A gente vai falar onde eles ocorrem, quais são os tipos de sedimentos, que vai estar intimamente ligado também com a classificação das rochas sedimentares. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Peço que vocês deixem os comentários aí no vídeo, se vocês gostaram dessa aula, o que é que a gente pode melhorar. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, né, e a gente vai estar por aqui tentando ajudar nesse conhecimento de vocês sobre geologia. Então, até a próxima!